Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo, né? Meu nome é Guilherme e vai começar mais uma live, né? Dessa vez, né? Estamos aqui para discutir a questão da vacina, né? Discutir as novas atualizações dessa discussão, né? Que é uma discussão que vai se atualizando, né? Eu acho que é importante discutir tanto no ponto de vista de reforçar essa questão, né? Mas ao mesmo tempo, né? De falar o que tem de novo, né? A que pé nós estamos, né? Para a gente tentar avançar. E mais uma vez estamos aqui também com a doutora Ana Carolina Hernandes, né? Que já esteve aqui já outras vezes, né, para poder falar também da questão da vacina e também da questão do Covid, né, e para poder socializar o conhecimento sobre esse tema. Carolina, antes da gente começar, tá certo que você já se apresentou já aqui umas duas vezes já, né? Mas se apresenta de novo, por caso tiver alguém que não te conheça, alguém que não assistiu às outras lives, poder saber quem que você é. Oi, Guilherme, boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina, eu me formei em medicina na Faculdade da Santa Casa de São Paulo, depois eu fiz pediatria e especialização em alergia e imunologia. Trabalho há 20 anos com vacinação, eu sou a responsável técnica, diretora, sócia fundadora da Imunicare, clínica de vacinação, e é um grande prazer, agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito importante, realmente, especialmente numa situação de pandemia em que conceitos vão sempre surgindo, sendo revistos, fake news também, e então é muito legal a gente criar esse espaço para poder trazer, trazendo atualização científica, revendo conceitos e podendo aproximar um pouco mais as pessoas da gente. Então, já de antemão, me coloco à disposição para qualquer contato aí. Quando a gente for encerrar, eu deixo meus contatos também, para se alguém quiser depois esclarecer alguma dúvida pessoal, enfim, que fiquem à vontade. Certo, então começando já, queria já fazer a primeira pergunta, né? A gente tem acompanhado na Inglaterra, né? Eu acho que também em outros países, que o vírus vem sofrendo algumas mutações, né? A primeira coisa eu pergunto, né? Qual a importância, né, desse desenvolvimento, dessa mutação do vírus, a vacina ser de fato aprovada? Na verdade, hoje acabou de sair agora também uma matéria de uma identificação de uma mutação aqui no Rio de Janeiro, que provavelmente é nacional. Parece que a gente tem identificado realmente algumas mutações de coronavírus, e essa é uma preocupação muito frequente da população. Afinal de contas, a gente sabe que as vacinas tendem a ser específicas para um vírus. Então, como que tendo uma mutação, a vacina vai se manter efetiva? Então, a coisa mais importante da gente entender é que existem partes do vírus que são mais imunogênicas. O que significa isso? Que algumas partes, algumas frações dos vírus são capazes de desencadear uma resposta imunológica nossa. E que é exatamente essa porção do vírus que é principalmente estudada para as vacinas. Então, nas vacinas, por exemplo, da, da Sinovac, né, elas contêm no seu interior, que é a vacina em parceria com o Butantan, um vírus na sua integridade inativado. As vacinas AstraZeneca, por exemplo, e Oxford, que são em parceria com a Fiocruz Biomanguinhos, elas contêm o que a gente chama de vetor viral. Então, eles pegam um outro vírus e colocam ali uma fração do vírus para, então, desencadear a resposta imunológica. E nas de RNA, que são as da Pfizer, a Moderna, elas dão um fragmento de RNA que sintetiza especificamente esta proteína, esse fragmento capaz de desencadear a resposta imunológica. E qual é esse fragmento
para coronavírus SARS-CoV-2, né, especificamente. É uma proteína que a gente chama de spike, proteína S. Então, enquanto as mutações preservarem esta proteína, o indivíduo, claro que ele tem possibilidade de se reinfectar ou de se infectar por uma mutação. A resposta pode ser variada, mas na grande maioria das vezes ela tende, a gente espera que ela seja mais leve. Os casos nos quais a reinfecção é muito recente, muito grave, chamam atenção porque eles não são comuns, típicos e esperados, mas enquanto a gente tem essa proteína preservada, a gente tem assegurada a resposta imunológica vacinal. Se houver uma mutação desta proteína spike, aí sim a questão fica mais complexa. E vacinas que se destinam especificamente a isso, provavelmente terão que ser revistas. Meio parecido, para que as pessoas consigam entender, com o que acontece, por exemplo, com a vacina da gripe. A gente usa muito esse estabelecimento de comparações, porque a gente sabe que o vírus da gripe é um vírus que sofre muitas mutações. A gente tem muitas cepas identificadas de vírus da gripe anualmente. E, portanto, sim, a vacina precisa se atualizar anualmente. Então, a gente tendo uma plataforma segura, uma vez que ocorra uma mutação, não necessariamente a gente precisa passar por todo o processo de aprovação de novo. O que a gente precisa é identificar aquela fração que é imunogênica e na mesma plataforma já aprovada, segura, desenvolvida, tentar prover esse novo fragmento. Então, é possível, com o decorrer dos anos aí, que havendo mutações outras que não aconteceram até agora, que sim, a gente precise rever a formulação vacinal. Não necessariamente passando por um processo inteiro de aprovação novamente, mas mudando exatamente que nem na vacina da gripe, aquela cepa para aquele ano ou aquela proteína. Mas até agora é importante que as pessoas entendam que isso ainda não aconteceu. As mutações foram mutações outras que não geram alteração desta principal proteína imunogênica. Então, nesse sentido, a expectativa é que a vacina tenha a sua eficácia preservada, talvez não na sua totalidade, ou seja, a gente ainda tem muitos estudos de partes do mundo dando seus índices de eficácia, mas sem comprometer a expectativa de prevenção de mortalidade e doença, que é o principal foco, especialmente da aprovação emergencial das vacinas. É interessante que você falou isso, porque a Rosane perguntou aqui se as mutações interferem no desenvolvimento da vacina, né? E também tem uma outra pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né, da importância, né, nesse momento de ter uma quarentena geral, de ter existido uma quarentena geral, frente nesse cenário, né, que dessas mutações, qual que é a importância de ter uma quarentena nesse sentido? Então, eu vou só para reforçar, então, a questão da plataforma vacinal, o que acontece? É possível que as vacinas, com algumas mutações, precisem ser revistas nesse sentido, de a gente, eventualmente, se for que nem a gripe, por exemplo, ter que fazer pequenas substituições daquilo que é expressado, né? Mas não que os estudos retrocedam, ou seja, a gente não tem que ter etapas de desenvolvimento novas. Por quê? Porque a estrutura ainda é uma estrutura de coronavírus. Então, a plataforma vacinal adotada consegue só fazer a adequação da nova expressão da parte imunogênica, caso preciso, ou da substituição da cepa, que nem é feita na vacina da gripe. Então, os estudos não retrocedem, a gente não tem que começar do zero, mas a depender das mutações, talvez precisem, ao longo dos anos, que a vacina seja, por exemplo, atualizada. E com relação à quarentena, isso é fundamental, inclusive, não só agora, mas a gente deixa claro também que com a própria chegada das vacinas. Então, assim, uma vez tendo vacinas e a gente não sabendo exatamente como as mutações se portam, e podendo haver mutações que ainda não aconteceram até agora, e ainda se sabendo que mesmo com a vacina, essa vacina
não vai ser no mundo inteiro, inicialmente, ofertada para toda a população, isso vai acontecendo em etapas, e prioritariamente ela vai atender só um público, né, específico, que é o público de maior risco, mas no caso específico do Brasil, por exemplo, a nossa população é muito grande. Então, muitos indivíduos estarão suscetíveis e serão transmissores. E diante das mutações, e também do fato da gente saber, que é uma informação a mais, né, hoje, de que os níveis de imunidade para coronavírus tendem a cair com o tempo, então não é só a mutação que é importante, a gente não sabe exatamente se um indivíduo que teve coronavírus em março, hoje ainda tem imunidade, a gente não tem controle sorológico específico para isso, não tem um acompanhamento a longo prazo para isso, e a expectativa é que esse nível caia. O que a gente tem de experiências anteriores com o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV-1 é que as imunidades não duraram mais de 2 anos. Então, a gente acredita, eles eram mais agressivos, em geral, eles geram uma resposta imunológica maior. Então, é esperado que essa resposta seja menor, e a gente vê que a partir de 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem queda nos níveis de anticorpos, que variam individualmente, mas que em algum momento os indivíduos estarão suscetíveis novamente à doença. E considerando esse cenário de mutação, considerando o aumento da transmissão em muitas regiões, para quem é especificamente aqui de São José dos Campos, a gente praticamente quadruplicou a nossa transmissibilidade no último tempo. Então, assim, é fundamental, não só para os períodos de festas, mas claro que os períodos de festa são aqueles em que a gente busca socializar, estar com a família, se reunir, mas é muito importante que a gente entenda que a gente pode estar assintomático há 2 dias e ter sido contaminado, passar as festas assintomáticos, mas eventualmente já transmitindo para especialmente os grupos de risco que nas famílias se reúnem, principalmente avós, enfim. Então, é muito importante que as pessoas redobrem o seu cuidado no confinamento, no distanciamento social, no uso de máscaras. Cada vez que tem uma notícia promissora, as pessoas acabam se acomodando e relaxando nessas medidas. Isso é um grave erro. A notícia promissora, ela tem que nos trazer uma boa esperança, uma boa expectativa, mas as pessoas têm que justamente redobrar os seus cuidados diante disso, porque senão a gente fica constantemente retrocedendo. Então, existe sim a possibilidade, hoje a gente sabe de alguns casos de recontaminação, possivelmente sim por mutação, e a gente sabe que indivíduos assintomáticos transmitem menos a doença, mas principalmente que o indivíduo no começo ele é assintomático. Assintomático é o cara que teve a doença, ou a pessoa sarou e realmente não teve sintoma nenhum, mas o início do quadro ele é assintomático, a pessoa pode vir a ser sintomática depois. Então, é realmente muito importante que a gente tente se manter dentro dos nossos núcleos de convívio familiares, sem extrapolar isso, e mantendo nessas pequenas reuniões aí, que eventualmente começaram a ser liberadas, que um número restrito de pessoas, então, por exemplo, em restaurantes, as mesas eram com 6, baixaram para 4, agora, que a gente tente manter isso, que a gente mantenha o distanciamento, mesmo em casa, caso haja algum recebimento de visitas, eu falo isso porque é inadequado, mas a gente tem que pensar que isso acontecerá com a população, então que, ao menos, as pessoas mantenham um distanciamento, sentem afastadas nas mesas. O distanciamento, ele é uma medida de extrema importância. Muitos países, a gente reforça, não se utilizam, por exemplo, de máscara, mas mantêm 3 metros de distância. Outros tantos, mais populosos, como os nossos, se mantêm de máscara. Então, se chegarem aos lugares, vão de máscara, permaneçam de máscara, tirem estritamente, se for necessário, né, para comer, enfim, façam a higiene constante das mãos, com álcool gel ou com as lavagens, não compartilhem copos, talheres, aquela beliscadinha do prato do outro, mas, sobretudo, tentem não ampliar muito esse círculo, porque a gente tem visualizado um aumento enorme no número de casos, e a expectativa, infelizmente, é que as festas possam ser de extrema tristeza, aquelas pessoas que se contaminarem agora, muitas delas estarão falecendo no ano novo ou no começo do ano. Então, para que a gente possa compartilhar aí de uma vida mais longa para com os nossos entes queridos, para com os nossos amigos, todos os cientistas têm sido unânimes em pedir o reforço do distanciamento e do não aglomeramento em festas de fim de ano. Então, é um fim de ano que será atípico e que a gente vai ter que
tentar para proteger a nós mesmos, mas especialmente também aqueles que estão em torno de nós e que são de maior risco, esse distanciamento social, e depois das festas também, na circulação nos diversos ambientes. Então, não é uma situação que está sob controle, não é ainda uma doença que tem tratamento específico, não é uma doença para a qual a gente tem uma vacina, e, claro, está muito mais iminente, mas a gente vai entrar nessa conversa de quão iminente isso está, e isso ainda vai ter um tempo aí de 1 mês e meio, pelo menos, sendo otimistas. Então, é importante que as pessoas mantenham as medidas básicas. Certo. Indo para a segunda pergunta, né? Eu queria saber em relação à vacina da Pfizer, né? E os seus efeitos colaterais, né? Como que a gente lida em torno dessa questão das reações, né? E também se é o caso, né, do governo brasileiro aprovar todas as vacinas, não ficar nessa vacina na China, vacina de Oxford e tudo mais. Bom, a vacina da Pfizer é uma vacina extremamente segura, por incrível que pareça. Todas as vacinas têm eventos adversos, reações adversas. Mas os principais eventos adversos, a gente considera que não são graves, são leves a moderados. Então, assim, são eventos que a gente já conhece para a grande maioria das vacinas. Dor local, moleza, mal-estar, às vezes aquela imitação de uma doencinha, uma dor de garganta. E às vezes até a gente fala leves a moderados, porque às vezes a pessoa fica chumbada 3, 4 dias por causa disso, mas a gente considera eventos adversos graves quando há necessidade, por exemplo, de hospitalização, especialmente internação em UTI e mortalidade, o que não foi identificado nos estudos, graças a Deus. Então, a gente não teve morte pela vacina, o que seria gravíssimo. Os eventos de morte, eles paralisam todos os estudos, como a gente pôde observar, para poder, tem um comitê, é importante que as pessoas entendam, internacional, que não é vinculado à indústria farmacêutica, é de profissionais, e que cada vez que acontece isso, esse comitê avalia minuciosamente todas as circunstâncias que envolveram, por exemplo, a morte, para saber se ela é relacionada à vacina ou não. Graças a Deus, um evento foi um suicídio, outro foi uma outra doença, enfim, outro foi o placebo, que morreu de Covid, mas não tinha sido vacinado, enfim, graças a Deus os eventos não são graves. O que aconteceu e que chama muito atenção é que, especialmente, né, a vacina da Pfizer, que está sendo utilizada em larga escala, a gente teve o relato agora que aumentou para 6 eventos adversos de anafilaxia. Não se sabe exatamente qual é o componente da fórmula que levou à anafilaxia, mas é importante que as pessoas entendam que os indivíduos que tiveram anafilaxia já eram indivíduos anafiláticos, ou seja, indivíduos portadores de alergias graves, que andavam inclusive com a agulha de EpiPen. Então, não é de se esperar que um indivíduo que não tem alergia alguma vá ser vacinado e tenha uma reação anafilática. Eram indivíduos anafiláticos e a gente está desenvolvendo aí os estudos para saber a que componente da fórmula eles tiveram a reação. Então, até mesmo pelo benefício da vacinação, houve um posicionamento de vários alergistas e estudiosos no sentido dos pacientes que têm alergia grave a qualquer coisa. É a ovo, é a lactose, é a látex, é a qualquer produto, de consultarem seus médicos antes e especialmente de se vacinarem em locais capacitados para um atendimento de emergência, porque esses eventos não cursaram com morte, porque as pessoas foram prontamente atendidas. A gente sabe que a anafilaxia é uma reação grave, mas as pessoas estavam em locais capacitados para controlar essa reação, todos passam bem. A gente teve mais um evento notificado pela mídia, que foi uma fake news, de uma possível morte associada à vacina da Pfizer. Isso é um fake news, foi desmentido, é que houve uma filmagem e a pessoa passou mal, desmaiou na hora da vacinação e começaram a veicular que a pessoa tinha falecido, e já foi comprovado que não, a pessoa mesmo já se manifestou, ela passa bem, está em casa, e esse não é nenhum evento adverso propriamente da vacina do produto, mas é muito comum com quem trabalha com vacinação, já que é um evento decorrente do medo da vacina, e a pessoa fica extremamente ansiosa e tem um efeito, então, de desmaio, que é um dos efeitos mais comuns, e então não foi um evento grave.
Graças a Deus, em termos de segurança, isso é muito importante que a população entenda, as vacinas, especialmente que estão aí sendo habilitadas, elas seguem o protocolo de segurança. É muito importante que as pessoas que não têm familiarização com isso entendam que quando a gente fala numa aprovação emergencial, e especialmente a gente vê uma vacina sendo desenvolvida num tempo recorde, que se gere uma ansiedade, fala, poxa, a gente está queimando etapa, não vai ser seguro. Não, isso não é verdade. O que acontece é que os estudos, primeiro, a gente nunca teve tanto investimento numa vacina que nem hoje. A gente tem bilhões de empresas, né? A gente tem mais de 150 produtos solicitando licenciamento, pelo menos 70 grandes empresas envolvidas nesses processos, então é um investimento milionário, coisa que a gente nunca teve, então isso também acelera a produção aí de materiais, né? Mas basicamente o que acontece numa fase emergencial é que se somam as fases. Então, quando você começou a fase de segurança, que é a mais importante, mas ela é com um número limitado de indivíduos, a gente começa a aprovar as fases seguintes. Mas a segurança é sempre o item de maior preservação nos estudos e ela é mantida. Então, as vacinas são extremamente seguras. Tendo isso por base, aí eu emendo na segunda questão. Então, uma vez que a segurança sim, é o fator mais estudado e que as vacinas que estão em licenciamento têm esse fator segurança, a gente parte para o item 2, que é a eficácia. Tudo bem, ela é segura, mas ela funciona? Ela faz com que a gente não fique doente? E essa eficácia, para especialmente liberações emergenciais, é exigida pelos órgãos em geral no mundo, a FDA, os órgãos europeus, a Anvisa, em acima de 50%. Índices esses atingidos, aliás, razoavelmente acima desses, por todas as vacinas, diante dos estudos que a gente tem hoje, né? Então, a eficácia é, sim, um fator de extrema importância. As vacinas todas têm essa eficácia comprovada, quanto maior a sua eficácia, claro que é melhor. Muitas delas buscam atualmente, na verdade, a grande maioria, evitar a doença, a gravidade da doença e a mortalidade. O que a gente não sabe ainda. Eu posso pegar o vírus, tomei a vacina e eu não fico doente, mas esse vírus está morando em mim. Então, eu encontro, de repente, com uma pessoa que não foi vacinada, que é suscetível, e ela pode pegar a doença mesmo eu tendo sido vacinada? A gente não sabe essa resposta. Por isso é importante que mesmo aqueles indivíduos que sejam vacinados, por exemplo, mantenham o uso de máscara, porque eles podem não ficar doentes, mas a gente não sabe se eles circulando, se eles não passam para outro indivíduo. Então, é isso que o pessoal está querendo dizer, que a vacina evita doença, evita manifestação clínica, evita gravidade e morte, mas pode não evitar a infecção, a transmissão de um para outro. Então, isso a gente vai ter só com o tempo. E considerando todas essas coisas, eu sou absolutamente partidária, assim como a grande maioria da comunidade científica, de que essas vacinas, que já têm os seus estudos de fase 3 em conclusão, e que, portanto, são passíveis de aprovação pela Anvisa, sejam todas, sim, aprovadas com as suas diferentes logísticas de implementação. É claro que para um país do tamanho do Brasil, com as nossas condições geográficas, a gente pensar apenas no uso de uma vacina da Pfizer é inviável. A gente tem regiões em que conseguir uma refrigeração a menos 70 graus seria de extrema dificuldade e também de alto custo, porque a própria Pfizer tem provido alguns freezers de transporte e eles conseguiriam que a gente não precisasse de grandes estruturas para conservação da vacina, mas ela é uma vacina que é, por exemplo, pelo menos 3 vezes mais cara do que outras. Então, sim, é difícil, mas em grandes metrópoles, onde a gente já tem uma possibilidade de estruturação, por exemplo, maior, seria uma vacina aplicável. Então, o Brasil, especialmente pela sua dimensão, provavelmente precisará contar com muitas vacinas. Existe uma limitação dos laboratórios em produzir o número de doses necessários para o mundo inteiro. A gente não vai ter isso com um laboratório só. Então, é fundamental que a gente tenha uma logística que permita o uso e a aprovação daquelas vacinas que já são estabelecidas e, claro, que têm que ser aprovadas pela Anvisa para o seu uso. Então, uma vez aprovadas, a ideia é que sim, que a gente possa se utilizar de todas elas de diferentes maneiras e atingindo diferentes públicos. Sim, então a gente sabe que no país hoje está uma disputa muito forte política. Então essa disputa política, então é bastante maléfica, né?
para a questão da vacina? Sem dúvida nenhuma, na verdade é um problema que, assim, para a gente que trabalha com isso e para toda a comunidade e para toda a população é um extremo malefício. O que a gente pensa é que deveria estar se discutindo a seriedade da vacina, não deveria estar se discutindo a proveniência do país dela de origem, até porque é importante reforçar, e a gente tem tido muitos cientistas de nome falando isso, pesquisadora-chefe da própria Fiocruz Biomanguinhos, que é o órgão parceiro da vacina de Oxford e AstraZeneca, que é a principal vacina em termos de cotação que o governo federal tem adotado, e já houve declaração pública de que os insumos utilizados para essa vacina também provêm da China. Então, o que é importante é que os órgãos sanitários façam que nem a Anvisa fez, vão até a China e fiscalizem os produtores desses insumos. E uma vez aprovados, que a gente dê sequência. Então, não é só a Sinovac, a plataforma é uma plataforma que vem de lá, algumas vacinas foram importadas sim, prontas, mas na verdade o que é importante é a gente estudar a segurança e a eficácia da vacina, é isso que cientificamente tem que ser determinado. E infelizmente, quando a gente entra em grandes brigas políticas e ideológicas, só a população tende a perder com isso. Então, é muito importante a gente lembrar o impacto da vacinação na saúde pública. A gente erradicou varíola, a gente praticamente erradicou poliomielite. Hoje em dia, a gente tem 2 países que têm só poliomielite no mundo inteiro. A gente chegou à erradicação do sarampo no Brasil, e com isso a gente aumenta a expectativa de vida. A gente pensar que uma vacina traz mais morte do que a doença, especialmente, ou que não traz confiança num cenário que nem o nosso, em que a gente está aí com quase 190 mil mortes, é absurdamente descabido. A gente ter lideranças que se colocam, se eu não tomar vacina é uma decisão muito individual minha e, portanto, eu vou morrer sozinho, é uma mentira científica, porque essa pessoa pode morrer, mas ela pode não morrer e transmitir a doença para outras pessoas. E quando lideranças fazem isso, elas geram insegurança no processo de adesão vacinal. Então, saiu hoje uma pesquisa muito preocupante da Datafolha, que mostra um crescimento de 9% para 22% dos entrevistados falando que não se vacinariam hoje em dia. E uma queda de 89% para mais 70% que seriam adeptos da vacinação. Isso é terrível, porque a gente precisa de um grande número de indivíduos sendo vacinados para a gente ter um controle de uma doença pandêmica. Então, é fundamental que a população se atenha aos dados científicos de divulgação da doença. Os institutos que trabalham com isso, incluindo o Butantan, são de extrema seriedade. O Butantan é um instituto centenário, é um instituto que produz 65% das vacinas do nosso Programa Nacional de Imunizações Geral, do SUS, com enorme sucesso, de modelo internacional, a gente dá consultoria internacional em termos de vacinação para o mundo, é um instituto reconhecido internacionalmente, não é um instituto que abaixaria a cabeça para, enfim, por ideologias outras, né? E não é pertinente isso na ciência. A ciência busca exatamente essa isenção e busca trazer os melhores produtos para proteger a saúde da população que vem morrendo, perdendo familiares e entes queridos para uma doença que pode ser prevenida. Então, é de extrema importância que a gente consiga, de alguma maneira, afastar esse pensamento político que é muito forte e tentar realmente buscar informação científica acerca das vacinas. Sim, assim, tem uma outra questão, né, que a Rosane, né, colocou, né, que é a questão do soro do Butantan, né, que eu acho que tem a ver muito com isso, né, perguntando primeiramente o que você conhece em relação ao soro, né, e o que você acha dessa demora, né, da aprovação da Anvisa, né, já que a gente tocou nesse tema?
O soro, na verdade, é soro para Covid. Na verdade, o que a gente faz é, só para ver se eu estou entendendo, né? O que se tem hoje é um isolamento de plasma de indivíduos que foram contaminados, especificamente para Covid, né? A gente tem a produção de soros de outras naturezas, imunoglobulinas, né? Soros que a gente fala pacotinhos, vai para que o público entenda, de anticorpos prontos. A vacina, ela dá um imunobiológico, uma parte de um produto, e o nosso corpo produz a resposta. O soro, ele já é aquela respostinha pronta. Então, especificamente para a COVID, o que a gente tem são sínteses de plasma, e esse estudo foi desenvolvido até pelo Sírio, enfim, indivíduos que tinham altos níveis de anticorpo, e aí você faz uma purificação daquilo e se usa em ambiente hospitalar e a título de estudo para quem está extremamente grave, de forma a tentar prover essa imunidade. Isso não é utilizado em larga escala, é de altíssimo custo, porque a gente precisa ter doadores com altos níveis de anticorpos, aquilo tem que ser purificado, então não é ainda, e esse trabalho vem no sentido de depois a gente conseguir fazer uma biossíntese tecnológica disso, que é o futuro, e a gente já tem isso em algumas áreas, como em alergia, imunologia, mas ainda é muito longe de ser acessível para a população, e ainda é utilizado numa escala muito pequena. Em termos a segunda, qual foi mesmo a segunda parte? Da demora da Anvisa em Da relação à aprovação. aprovação. Exatamente. Ela é meio descabida. Ela também tem um fundo político, sem dúvida nenhuma. A gente teve até lideranças da Anvisa recentemente substituídas por conta disso. A gente sabe que a Anvisa, na verdade, consegue liberar emergencialmente uma vacina em 72 horas. Então, ela tendo os dados de conclusão de fase 3, a autonomia da Anvisa para liberação, ela não é de 60 dias, ela não precisa desse prazo. O que ela precisa é que o estudo tenha sido concluído e que os resultados sejam enviados, porque o trabalho de análise é bem rigoroso, mas não se fica 60 dias eventualmente nessa análise. Então, a demora é a demora em solicitar a aprovação para a Anvisa, primeira coisa. Então, a gente tem aí dados que dizem, não, mas ainda não entraram com o pedido de aprovação pela Anvisa. Bom, se não entrarem com o pedido, nunca vai ser aprovado. Eu desconheço, porque eu não tenho ninguém lá dentro, o quanto isso é verdadeiro ou não, ou seja, o quanto essas aprovações não foram solicitadas, mas que isso causa muita estranheza, causa, porque o mundo inteiro está muito mais avançado nessas etapas do que o Brasil. Então, é fundamental que essas solicitações sejam feitas e que a Anvisa consiga deliberar, diante dessas evidências fortíssimas de segurança e de eficácia, a liberação mais rápida das vacinas. O Brasil está muito atrasado nesse processo, tanto pela Anvisa quanto pelo processo mesmo que eu comentei com vocês de encomenda das vacinas. O que a gente tem são previsões de encomendas de doses, mas enquanto não sai a aprovação e a gente não usa emergencialmente esses pedidos ou não formaliza isso, os laboratórios estão fechando parceria com outros países. E como eu falei, eles têm uma capacidade limitada de produção de vacina. Então, se a gente demorar 2 meses para liberar, não adianta falar agora eu quero 100 milhões, porque não vai ter 100 milhões. Vai ter 100 milhões para dali mais 3 meses, que é quando o laboratório vai ter a capacidade de produzir essa demanda extra, porque outros países terão consumido seus produtos. Então, é fundamental que haja agilidade nesse processo, que ele seja isento politicamente, seja sério, que não se fiquem trocando lideranças em busca de processos outros. Então, o Plano Nacional de Imunização, ele, a princípio, deliberou a compra da Oxford AstraZeneca, Pfizer, e a gente não teve menção, num primeiro momento, inclusive, da vacina do Instituto Butantan, né? E tem mais uma vacina que eles também liberaram, eu até fiz uma colinha, mas eu não me lembro se é da Janssen ou Moderna, enfim, são as vacinas que estão em fase 3 e que teriam a possibilidade de aprovação. Mas é lamentável que um instituto com o nome do Butantan, com a sua capacidade de produção de vacinas e com a sua seriedade, por exemplo, não seja nem mencionado, apesar da chefia do instituto falar que teve um contato prévio com o governo, que tem não sei o que assinado em setembro, ou seja, a coisa entrou num caminho de enrolação e quem perde com isso é toda a população que perde tanto tempo de vida, porque as pessoas continuam morrendo, a gente está num pico de transmissão,
Então, seria fundamental realmente que esse processo de aprovação da Anvisa fosse agilizado. Certo. Já que você falou da questão do plano de vacinação, né, qual que é a sua análise em relação ao plano como um todo, né? Você tocou em alguns pontos, Olha, né, creio eu, né? Qual que é a sua análise? na verdade, a maior crítica que eu tenho ao nosso plano é a baixa especificidade dele. Ele é um plano muito genérico, ou seja, a gente tem, como eu falei para vocês, um programa nacional de imunizações de outras vacinas, né, que são esses programas de vacinas de rotina que a gente tem, dos maiores do mundo. Então, a gente tem plena capacidade, inclusive houve um manifesto da Sociedade Brasileira de Imunizações e de Infectologia, assim, assertivamente, deixando claro que a gente tem plena capacidade de estabelecer uma logística para a vacinação com sucesso com relação à Covid no Brasil, que nem a gente faz com muitas outras vacinas, inclusive porque a vacina da Oxford e Butantan são vacinas conservadas a 2 a 8 graus, que são exatamente as temperaturas das vacinas que a gente já tem. Então, a gente tem plena condição de fazer isso. O que falta? Falta que esse plano seja mais estruturado, mais detalhado. No seu conjunto, ele é absolutamente pertinente. Ele vem seguindo os modelos mundiais, e obviamente que é porque os modelos mundiais também adotam as medidas de vacinação prioritárias para os grupos mais emergenciais. Claro que alguns ajustes têm que ser feitos. Então, assim, a princípio, o que a gente sabe é que, especialmente no primeiro semestre, a programação de vacinação seria para indivíduos acima de 60 anos, começando-se com indivíduos acima de 70, mas, assim, principalmente acima de 80 profissionais de saúde. Depois, numa segunda fasezinha dentro da primeira fase, vai 75 a 79, e assim vão se estratificando a cada 5 anos. Então, mesmo essa primeira grande fase, ela tem uma estratificação. Então, a gente imagina que ela já leve aí algum tempo. Depois, a gente vai tendo uma estratificação a mais. Então, a base é uma ideia geral. A gente vai pegar os grupos de idosos, a gente vai pegar a parte assistencial, tanto em saúde como cuidadores, enfim. Depois a gente vai pegando comorbidades, professores e afins. Só que isso é uma diretriz genérica que no próprio plano diz que está sujeita a alterações, ou seja, a gente está... É engraçado o momento em que a gente se encontra. A gente tem vacina segura, vacina eficaz, vacina que já estão começando a ser utilizadas no mundo inteiro, e a gente não tem aprovação da Anvisa, a gente não tem um contrato de compra certo para vacinas, e a gente tem um planejamento que eu chamaria de um pouco mais genérico, ou seja, já estava na hora das coisas estarem absolutamente bem estruturadas e bem definidas. A gente tem sim essa definição, mas essa coisa do, pode ser que mude, por exemplo, é uma coisa que precisaria ser revista. Os professores, por exemplo, eles estariam planejados para a quarta fase de vacinação, seria a última das últimas. Mas a gente precisa dos professores para conseguir fazer a volta às aulas. Qual é o impacto disso para as crianças, por exemplo? A gente vacinar os professores, talvez garantisse que as crianças pudessem voltar para as escolas. A gente está tendo muito comprometimento social por conta disso. As crianças mostraram que elas têm um padrão comportamental muito melhor que o dos adultos. Elas conseguem seguir as regras de uma maneira muito mais eficiente, coisa que nos surpreendeu, porque como assim? As crianças conseguem ficar de máscara o tempo inteiro e os adultos não? As crianças respeitam que elas entrem na escola e passem o álcool gel, então a transmissão escolar não foi tão expressiva que nem se esperava, além disso as crianças tendem a ser mais assintomáticas, portanto a transmissibilidade tende a ser um pouco menor, e é um grupo que está tendo muitos prejuízos com relação ao seu isolamento absoluto, tanto pedagogicamente falando, como em termos de saúde mental, com isso. Então, talvez tivesse que se rever a prioridade na vacinação de grupos de professores. Enfim, algumas pequenas articulações têm que ser revistas, mas essa é a parte que, sinceramente, menos me preocupa. Por quê? Porque a gente tem, sim, plena capacidade de implementar um plano de vacinação com absoluta seriedade. O nosso país já faz isso, é modelo nisso, faz isso em regiões distantes, na Amazônia, enfim. Então, a gente tem plena capacidade de estruturar e dessa forma de estruturação ser seguida e ser bem cumprida.
A questão toda é a diretriz ser realmente bem definida, agilizar-se as compras, a quantidade de vacina. Se a gente não tem um contrato pré-estabelecido, como que a gente vai saber quanto de vacina que a gente destina para cada pessoa, ou para cada faixa etária, ou para cada grupo, em qual tempo? Então, uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra, mas o programa se manifesta, e os profissionais envolvidos nele, de forma a dizer categoricamente que nós temos plena capacidade para a implementação desse plano com sucesso. E isso não está sendo feito por fatores externos às sociedades científicas que dirigem esses programas, especialmente a falta mesmo da aprovação e da vacina. E sim, e como que você avalia também as campanhas de vacinação para a Covid, né, se está tendo, como que você avalia essas campanhas que acho que já eram preciso ter? Então, as campanhas, na verdade, ela sabe que historicamente as campanhas de vacinação, elas trazem um enorme sucesso vacinal, tanto que a gente faz campanha de pólio até hoje. Ou seja, a gente sabe que essa adesão à vacinação de rotina, ela tem apresentado muitas falhas, é uma coisa na qual a gente tem trabalhado muito em termos de sociedade, é aumentar a desmistificação, aumentar o combate vigoroso aos movimentos anti-vacina, trazendo informações, mas as campanhas são fundamentais, são momentos em que as pessoas realmente se mobilizam para a vacinação. Então, a adesão vacinal em campanhas é extremamente maior. A primeira vez que teve uma campanha, por exemplo, para a poliomielite, campanha que não foi vacinação esparsa, foi quando finalmente a gente teve um bom impacto da vacinação. Por quê? Porque a vacinação, quando a gente faz em campanha, a gente consegue atingir um número enorme de indivíduos vacinados. E isso é fundamental para que a gente consiga ir gradativamente construindo aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, ela necessita, no mínimo, a depender da transmissibilidade, de 60% dos indivíduos vacinados. Mas, por exemplo, em Manaus, que a gente teve indivíduos numa porcentagem, estima-se, de 66% de contaminados, a gente teve novo pico de doença. Por quê? Talvez por conta das pequenas mutações. Então, a gente imagina que talvez a gente precise vacinar aí mais de 80% da população para que a gente tenha uma imunidade de rebanho, e as campanhas permitem isso. É claro que a logística se aumenta, né, porque é um período pandêmico em que a gente precisa de uma campanha, mas a gente não pode ter aglomeração. Então, sim, a estratificação de população, de grupos de risco para vacinação é fundamental, a organização de espaços físicos que permitam que as pessoas tenham um distanciamento para vacinação é fundamental. Então, se necessita de um rigor maior nesses aspectos, mas o fato de se ter uma campanha mundial é muito importante. E claro que, assim, a gente acaba entrando na questão que a gente já esbarrou, eu até comentei com você, porque frequentemente me perguntam assunto que a gente até já abordou, mas o indivíduo não deve pensar só nele. A gente ocasionalmente pensa que os mais jovens, por exemplo, poderiam não ter um risco grande pela doença, o que a gente sabe que, na verdade, a gente não quer. Mesmo as crianças, que eu sempre comento que no Brasil é 0,6% de gravidade, ou 0,1%, mas se é uma pessoa da sua família, saiu uma matéria recente, 514 mortes. É pouco em termos da população nacional? Sem dúvida, de crianças, né? Mas são 514 famílias que perderam seus filhos. Então, a gente sabe que a proteção, por exemplo, de outros indivíduos através da vacina pode ajudar no controle para a população toda, de forma geral. Então, não é uma questão só individual, é uma questão de consciência também coletiva, de que a gente aderindo à vacinação maciçamente, a gente protege indivíduos que muitas vezes não podem ser vacinados e que também teriam risco, indivíduos às vezes acamados, que precisariam da vacina e que a vacina talvez não chegue até eles. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esse movimento de campanha, ele, mais do que a questão da obrigatoriedade em si, ele requer consciência social e de saúde pública, além da individual, que também, lógico, é importante. Então, eu vejo as campanhas com muito bons olhos, elas realmente têm índices de sucesso enormes, o Brasil tem tido cada vez menos índice de adesão vacinal, isso é muito preocupante. Então, é importante que as pessoas se conscientizem de que todas aquelas pessoas que terão direito à vacina deverão ser vacinadas, é um enorme benefício, e depois com essa ampliação, que a ideia é que essa seja a etapa inicial
essencial da vacinação, mas é indiscutível que todos acreditam na necessidade dessa vacinação ser sim expandida para o restante da população, conforme os estudos venham nos dando segurança para isso. Sumiu o seu som. Seu microfone. Pronto, agora melhorou, que o cachorro estava latindo aqui. A próxima pergunta, né, que eu quero fazer, né, é a partir de que momento, depois da vacina, tá para estabelecer a normalidade? Essa é uma enorme dificuldade da gente responder. Na verdade, acho que essa eu vou deixar um pouquinho em aberto. O que eu posso responder categoricamente? A gente sabe que toda vez que um indivíduo recebe uma vacina que ele nunca tomou antes, ele demora cerca de 15 dias, 10 a 15 dias para produzir imunidade, que esse pico de imunidade seja de 30 dias. Então, primeiro, é fundamental que as pessoas entendam que não basta tomar vacina e sair no dia seguinte que ela está protegida. Não. O próprio indivíduo, até em termos de proteção individual, a gente vai ter um tempo aí em torno de 10, 15 dias para ter um pico bom de anticorpos. Lembrando que ainda existe um fator somatório para isso, que é a grande maioria dessas vacinas que estão em aprovação são 2 doses. Então, a proteção plena dela é depois da segunda dose. E o intervalo mínimo entre uma dose e outra é de 15 dias, pelo Plano Nacional de Imunizações divulgados, e geralmente em torno de um mês. Então, se a gente tiver claro que essa segunda dose, ela gera um efeito muito mais rápido, a gente já teve um primeiro contato, então a primeira vez que você recebe a vacina, são 10, 15 dias, até 30 para fazer um pico bom de anticorpo. Você recebeu o que a gente chama de booster, ou essa segunda dose, então mais rapidamente, até 48 horas, você faz uma grande replicação. Mas é importantíssimo a gente entender que num primeiro mês pós-vacinação, a gente vai começar a ter o impacto disso, mas que a gente ainda tem que ter muito rigor, porque até mesmo individualmente a gente não vai ter de imediato, nos primeiros dias, um nível de anticorpo protetor altíssimo. Isso demora um pouquinho de tempo e a gente espera que isso aconteça pelo menos depois de 10, 15 dias. Então a gente já teria um tempo aí maior. Mas qual é a grande questão disso? É que como a gente não sabe justamente se o indivíduo que foi vacinado, o vírus vai morar nele e pode ser transmitido para outra pessoa, a gente tem que manter a normalidade razoável. Por quê? Porque se a pessoa foi vacinada, mas carrear o vírus, ou seja, se não proteger da infecção, algumas vacinas, para que as pessoas entendam, elas fazem um nível tão alto de anticorpo que aquele vírus ou aquela bactéria sequer consegue morar na gente. Essas são aquelas que a gente diz que previnem a infecção. Ou seja, uma vez que eu sou vacinado, eu não levo o vírus para ninguém, eu não sou vetor de transmissão. Como essa vacina está... Para isso, a gente precisa de tempo para ver o impacto, para ver a colonização dos indivíduos vacinados. Então, a gente não tem ainda essa resposta de se aqueles indivíduos que receberem a vacina de Covid estarão ou não, eventualmente, eles estão protegidos, eles mesmos, de ficarem doentes, né, de adoecerem, de ficarem graves, de morrerem, mas eles podem ser carreadores do vírus? Podem. E uma vez que isso aconteça, a gente tem que manter ainda, em nome da saúde pública, já que todo mundo não vai ser vacinado, porque se todo mundo fosse vacinado ao mesmo tempo, não haveria essa necessidade. Mas como a gente não consegue isso, é impossível, é inviável, então, sim, as medidas terão que ser mantidas, especialmente num país com a nossa dimensão. Países pequenos que conseguirem a vacinação completa da sua população vão entrar numa normalidade, provavelmente, rapidamente. Mas, especialmente, como a gente tem uma população muito grande e provavelmente não teremos vacina suficiente para toda a população, então, gradativamente, a gente vai aumentando a abrangência, a cobertura vacinal, até que essa cobertura seja muito expressiva, a gente ainda vai ter que manter os cuidados de forma bastante intensa. Certo. Outra pergunta da Rosane, né, em relação à questão se o padrão de reinfecção do coronavírus tem diferença do padrão da gripe comum e do H1N1.
O padrão a princípio, na verdade, a reinfecção por coronavírus, ela tem sido vastamente estudada. A gente ainda não tem grandes respostas. Por exemplo, essa pergunta é bem importante, porque a gente sabe que existem dois tipos de possibilidade de resposta imunológica, para uma reinfecção. A primeira delas, e mais comum, é que a reinfecção seja mais branda. O que significa isso? O vírus sofreu uma mutação, mas ele mantém suas estruturas, a gente tem alguma imunidade para um vírus específico. Quando a gente pega outro, uma estrutura parecida, a gente consegue geralmente responder de forma melhor à doença e mais rápida, de forma que essa segunda infecção geralmente seja mais branda. Isso traria uma tranquilidade e é o que é esperado para a grande maioria das doenças. No entanto, por exemplo, não falo de H1N1, mas, por exemplo, gripe, dengue, é uma doença que a gente pega e que, se a gente pega pela segunda vez, ela é aquela sua forma tradicional hemorrágica, que é de maior gravidade. Com o Covid, qual é a grande dificuldade? A gente teve os dois cenários, ou seja, não é comum, é raro, e a grande maioria das reinfecções foram por mutações, sim, nesse sentido semelhantes à gripe, mas lembrando que, porque dependem das suas mutações, assim como gripe, então, a depender da mutação, se ela for muito grande, e se a gente não tiver aquele reconhecimento da proteína spike por completo, a gente tem uma outra infecção, que pode ser absolutamente igual, de intensidade, inclusive. Mas se ela tiver alguma resposta cruzada, que a gente diz, ela é mais branda. Mas, estranhamente, estão estudando casos isolados, isso é uma raridade, na situação até do Covid, de gente que teve a doença e que em pouco tempo, o que também é incomum, pouco tempo mesmo, um mês, teve uma reinfecção e evoluiu com morte. Isso, tiveram dois casos, um há alguns meses atrás, que eu me recorde, né, devem ter mais, mas e um agora recentemente divulgado pela mídia, de uma nadadora até, que é uma menina de 14 anos, ou seja, um caso extremamente incomum, até pela faixa etária já, que foi uma infecção branda no início. Ela foi afastada, ficou 14 dias fora, bem branda mesmo, assim, cefaleia, poucos sintomas, foi liberada para retomar as atividades e no tempo de um mês, o que é também raríssimo, porque é um tempo muito curto, ela teve uma nova infecção e nessa nova infecção ela evoluiu com óbito em uma semana. Isso é extremamente raro. Então, esses casos, eles acabam ganhando a mídia justamente pela sua raridade, e a gente não sabe elucidar. No primeiro caso, descobriu-se depois que existia uma tendência genética, uma tendência à imunodeficiência, mas nessa nadadora, por exemplo, a gente ainda não sabe. Mas existem vários indícios aí que apontam para que sim, que haja uma possibilidade de predisposição genética à infecção e à gravidade e mortalidade, e, portanto, a possibilidade de reinfecção. A gente sabe que tem indivíduos que fazem, tem PCR positivo e depois não fazem resposta sorológica, e tudo isso gera muita ansiedade, mas a gente ainda não tem grandes respostas para isso. Mas, a princípio, o que se imagina, então eu posso voltar aqui daqui um tempo, que nem a gente tem feito, e falar, olha, gente, peraí, que a ciência mostrou que isso muda, e todos os congressos têm aberto suas aulas no que diz respeito à Covid, fazendo essa observação de que, numa situação de pandemia, as observações podem mudar, mas, na sua grande maioria, as reinfecções tendem a ser mais brandas e não tão intensas. Tem uma pergunta aqui da Larissa Silva, eu queria que você respondesse. Vou colocar aqui. Consegue ler? Consigo. Eu posso ler para o público? Pode. Ela agradece e muito obrigada, é sempre um prazer. E esse ano muitas pessoas morreram de Covid, especialmente pela falta de comprometimento do governo Bolsonaro em conter o vírus com todo o seu discurso negacionista. O que a doutora acha que poderia ter sido feito para que hoje não tivesse esse número absurdo de mortes? Bom, então, a primeira coisa, queria agradecer a participação e a pergunta. Realmente, a gente tem negacionismos constantes nas mais diversas áreas. Quando a gente
eu brinco que quando um radar visualiza um desmatamento e o radar é que está sendo manipulado, é complicadíssimo a gente tentar entrar em outros níveis de discussão. Mas, sem dúvida nenhuma, o que eu vejo é que foi muito desastrosa mesmo a nossa liderança na condução da pandemia. Uma vez que, para que a gente consiga combater uma doença, é fundamental que a primeira coisa, a gente reconheça a importância dela, para que a gente possa traçar medidas efetivas. E a gente não vê um interesse do governo federal em fazer isso, desde o começo. Então, essa medida negacionista, não é só um resfriado e gente morrendo. Olha, então, assim, então não há importância em se ter uma vacinação em massa, porque a doença não é grave. Não é importante que se vacinem, porque, na verdade, o próprio presidente fala que não vai ser vacinado. É um exemplo péssimo em termos de liderança. O que poderia ter sido feito? Bom, eu, particularmente, acho que uma das coisas que poderiam ter sido feitas seria justamente que a mídia abrisse mais espaço para a ciência do que para o Ibope. O que eu quero dizer com isso? Brigas políticas, elas trazem muito Ibope. É o que a gente está vendo agora na questão entre a vacinação Dória versus Bolsonaro. China versus, então, a China, ou comunismo versus direita e esquerda. E a gente se perde num debate no qual todo mundo perde em termos de estruturação de medidas de saúde pública efetivas. Então, se a gente conseguisse realmente que a mídia, ao invés de ficar divulgando o que um ou outro faz, claro que isso tem que ser notificado, é jornalismo, é ciência, mas que de alguma forma isso não fosse repetido o tempo inteiro, se a gente não ficasse o tempo inteiro passando um presidente da República falando um absurdo e passasse mais o conceito científico daquilo, ou seja, o poder da mídia é enorme, enorme. Então, o que eu penso é que as medidas, elas poderiam ter sido mais aceitas por outras parcelas da população que acabam ainda tendo sua idolatria, enfim, ou seu apoio político ao governo federal, e acabam seguindo aquilo como uma verdade universal, sem buscar a resposta científica. Então, a primeira coisa que eu acho é que realmente deveria ser reforçado isso. A segunda coisa que eu penso é que num país em que a gente tem um déficit educacional tão grande, às vezes aquela medida que nos parece óbvia é de difícil compreensão para a população. Então, nos parece óbvio o distanciamento social, mas todo mundo que está aqui nos ouvindo, enfim, foi a um supermercado. Eu pergunto, quantas pessoas dão pelo menos um metro de distância na fila do supermercado? Eu não vi nenhuma. É raríssimo isso acontecer. As filas, às vezes, têm marcação no chão, em vários outros lugares, e isso não é seguido. Então, se a gente conseguisse trazer essa informação de uma forma mais acessível à população, seria melhor. Então, eu brinco, eu falo assim, olha, se você esticou o braço e encostou no outro, tá errado. Não dá para você esticar o braço. Então, talvez, não, mas tem que dar 2 metros. 2 metros são 2 braços. Se você deu um passo e está encostando na calça do seu vizinho, não tá errado. Se a máscara está embaixo do nariz, não está adiantando usar a máscara. Tudo isso foi falado, sem dúvida nenhuma, mas talvez tudo isso tenha perdido espaço para esse bope de discussão política. Então, assim, a gente perdeu ministérios, a gente, na verdade, perdeu de forma muito significativa, né? A gente não tem uma liderança ministerial na saúde hoje que seja realmente grande conhecedora de saúde, então isso traz graves consequências. Cada vez que a gente tem uma decisão científica que venha a desencontrar-se com o achismo do nosso presidente, ele tira a decisão científica do cenário, então ele tira a liderança, ele troca, ele demite, ele anula, então com isso a população inteira perde. Eu venho a reforçar aqui, quando a ciência vira uma questão político-ideológica, claro que ela tem os seus envolvimentos com isso, o próprio apoio a pesquisas, desenvolvimentos de instituições, sem dúvida, tem seus interesses, mas quando diante de uma situação de gravidade universal, que nem é o que se define por pandemia, isso se torna mais importante, é horrível. O Brasil teve a sua pandemia depois de muitos países do mundo estarem tendo a sua pandemia. A gente pode se espelhar nisso. A gente poderia ter investido, por exemplo, como uma solução em testagem em massa, fundamental nos lugares que tiveram um bom controle. A gente poderia ter tido, por exemplo, um lockdown no início. O lockdown, ele se faz tão mais efetivo quanto menos gente infectada tem. Então, não adianta fazer lockdown depois que já tem milhares infectados. Claro, ajuda, diminui, achata a curva, mas assim, os países que tiveram maior sucesso com o lockdown, eles implementaram um lockdown
imediatamente, assim, ó, teve a notícia de um caso, fecha o país. É um caso, para tudo. Aí a medida é mais efetiva. Se a gente, ao invés de comprar um monte de ventilador, que é para quem já está morrendo, a gente conseguisse testar todo mundo claro, testar os doentes, mas testar quem teve contato com o doente, testar, porque daí você fala, olha, você está positivo, você não sai de casa. Se a gente conseguisse trazer essa consciência, a gente está no meio de uma pandemia, eu escuto constantemente as pessoas falando, eu tô tossindo, mas eu acho que é uma alergia. Poxa, mas a gente já falou 1000 vezes que a doença pode se manifestar de formas leves em algumas pessoas e que elas transmitem. Ou, olha, eu tô doente, mas não é Covid, é uma gripe. Não, peraí, gente. Poxa, a essa altura do campeonato, a pessoa no meio de uma pandemia, que o principal sintoma de Covid é gripal, ela fala que está com gripe e não está com Covid e sai. Poxa vida, é uma falta de consciência absoluta. Então, eu acho que a mídia tinha que reforçar mais as medidas científicas, dar menos ibope, com todo respeito ao nosso presidente da República, com muito respeito à posição daqueles que o apoiam, mas é que realmente, neste aspecto, é muito condenável a gente ter uma liderança desse jeito, e o que evidencia isso são os nossos números de mortes. Então, nossa população está perdendo entes queridos por um negacionismo quase tal qual a Terra plana. Sim. Outra pergunta em relação ao Covid, que foi também perguntada pela Rosane, né? Para quem não sabe, a Rosane é minha mãe. Em relação à questão das principais diferenças entre padrão de contágio e propagação do Covid e com o vírus comum e da H1N1, né? Qual que é a diferença? Qual que é o principal motivo dessa diferença, na sua opinião? Na verdade, até isso foi uma questão que foi muito levantada no começo da pandemia, porque é bem importante a gente ressaltar, já que a gente, de repente, vai cruzar campanhas de vacinação o ano que vem, porque a gente vai ter campanha de vacinação para influenza e para Covid, e a gente teme que as pessoas, né, eventualmente larguem as vacinações para influenza em busca da vacina de Covid, mas é importantíssimo a gente lembrar que o número de mortes por influenza é absurdamente alto. A letalidade da influenza é muito grande, especificamente, assim, em termos de porcentagem, ela chega a ser até maior que a do Covid. O problema é que a transmissibilidade, especialmente, né, dessas novas formas, porque a gente já tem implementação de vacinação para influenza há mais de 10 anos, então, apesar de mutações, a gente já tem aí algumas cepas anualmente sendo isoladas, e isso acaba contendo um pouco a doença. A propagação do Covid, ela é extrema, especialmente para indivíduos sintomáticos. Claro, por quê? É fácil de entender. Aquele indivíduo que está tossindo, espirrando, ele está mandando partículas a longa distância. Aquele indivíduo que é totalmente assintomático, se ele usa máscara, ele está só respirando. Então, a chance dele contaminar outras pessoas é muito menor. Mas a gente tinha aí uma expectativa de transmissão que chegava a ser de 1 para 6 em indivíduos sintomáticos. Você chegou perto de uma pessoa eventualmente sintomática, você pode transmitir. E os assintomáticos transmitem também, porque a gente esquece e fica mexendo no rosto, mexendo, né, leva a mão à face, leva em outros objetos, às vezes naquele esquecimento que a gente brinca, a gente vai lá, abraça alguém, então, assim, totalmente inadequado. Particularmente, eu quero dizer que, até a minha família, eventualmente, quando eu chego, tomo banho, me troco, não dou beijo, não dou, assim, a pandemia me afastou sublimemente, até das crianças, sabe, às vezes eu dou aquela coisa de lado, assim, mas é um índice de transmissão muito alto. Ele perde índices de transmissão, por exemplo, para sarampo, mas quanto maior o índice de transmissão em doenças pandêmicas, então, quando a velocidade de transmissão é essa, a gente sabe que a gente precisaria realmente de uma imunidade muito robusta para tentar frear esse processo. O H1N1, ele é de extrema letalidade, ele mata mais de 2 milhões de pessoas por ano, então, ele não está atrás, não, de Covid. Pelo contrário, é um agente de extrema importância e impacto. Ele só não ganha a mídia assim porque a gente tem vacina
apesar da adesão nem sempre ser como a que a gente espera, mas a gente já tem essa plataforma. E a disseminação mundial já aconteceu há 10 anos atrás, quando lançou. Então, a gente teve a pandemia de H1N1 com extrema mortalidade. Então, nesse sentido, eu vejo até hoje, né, no começo da pandemia de Covid, a gente imaginava que o impacto da doença talvez fosse menor, porque não é um vírus de tanta mortalidade. Mas, como ele se transmite para muita gente, eu vou mais uma vez usar o exemplo da poliomielite, que recentemente eu fiz um podcast e ele é muito elucidativo. A poliomielite, a gente morre de medo da poliomielite, mas é importante que as pessoas entendam que, sabe que na poliomielite, basicamente, menos de 5% da população morria. Isso não é impossível. É impossível uma luta tão grande para uma vacina, para uma doença que 5% da população morria. Pelo amor de Deus. Ainda tem os sequelados são de enorme custo, tanto na inserção do mercado de trabalho, como no tratamento das suas sequelas, e aí isso começa a aumentar. Mas qual é o grande problema da poliomielite, como do sarampo, como do H1N1 nesse contexto, e como do próprio Covid? É justamente essa questão da transmissibilidade. Todo mundo pega. Se todo mundo pega, 5% morrer é muita gente. Então não adianta mais esse papo da gente falar, mas a mortalidade do Covid não é tão expressiva. Sim, mas não é tão expressiva, mas é muita gente morrendo, porque é muita gente se contaminando. Então a gente vai perder uma parcela da população enorme. Então não faz sentido mais a gente pensar em expressões percentuais quando a gente tem uma transmissibilidade dessa. A grande diferença de Covid para influenza são também os grupos acometidos. Obviamente que comorbidades e idosos sempre sofrem mais com qualquer doença. Elas tendem a ser muito mais graves nos idosos. A diferença maior, por exemplo, é que adulto jovem e crianças têm quadros extremamente graves por influenza e não tendem a ter tão graves por Covid. Então, muda um pouco em termos de faixa etária, por exemplo. Mas, hoje em dia, a gente tem que considerar que mesmo que a mortalidade seja numa porcentagem um pouquinho menor, de tanta transmissibilidade, tanta contaminação, que em números absolutos a perda populacional e o impacto disso é absolutamente gigantesco. Sim, como que a gente sabe, né, que já começou o processo de vacinação em vários países, né? Infelizmente o Brasil não, né? Como que você avalia esse processo de vacinação dos outros países? Olha, os processos têm começado com muita organização, tem tido o apoio e adesão das suas lideranças, então até a gente recentemente saiu que o Joe Biden foi vacinado, o criador da Marvel foi vacinado, eles têm posto artistas para demonstrarem isso, profissionais da saúde foram vacinados, até brasileiros que estão fora e que trabalham nessas áreas foram contemplados com a vacinação. Então, o processo, de forma geral, ele tem transcorrido com muita tranquilidade, com muita segurança, bem organizado, o que vem a reforçar aquilo que eu falei para vocês, os países têm plena condição de fazer isso. Então, o que falta realmente é empenho em se iniciar isso o quanto antes, porque a gente tem equipes altamente capacitadas para implementar isso. Então, os processos têm sido seguros, têm sido bem implementados. Eu reforço que aqueles que têm uma alergia grave devem procurar seus médicos. A gente sempre sugere, na verdade, que se converse antes com o seu médico, mas de forma geral, mas especialmente nessa condição, para tentar procurar um serviço de saúde mais habilitado, uma vez que a gente sabe que muitas vezes nessas campanhas a gente tem diversos locais de aplicação, nem todos são tão paramentados, então é importante que esse público específico procure grandes centros, em geral serviços hospitalares, para serem, né, que tenham um complexo hospitalar junto, para serem vacinados. Mas, de forma geral, o processo tem transcorrido com muito sucesso, grandes lideranças mesmo têm aderido, é muito importante, isso é uma outra medida, não para o que passou, porque o que passou não dá para a gente mudar, mas para frente, da gente conseguir uma adesão grande, toda vez que um grande ídolo público demonstra a sua confiança no produto, é impressionante o impacto disso. Recentemente, no programa Roda Viva, a professora Margarete, que é a pesquisadora do Fiocruz, ela até comentou,
posso estar confundindo as pesquisadoras, mas enfim, que numa das campanhas de vacinação maiores do mundo, com baixíssima adesão, Elvis Presley apareceu e se colocou para vacinar. E no dia seguinte, o índice de vacinação, de procura da vacina entre jovens foi de mais de 70% do que se buscava, sendo que a gente não conseguia atingir esse público. Então, é muito importante que lideranças de mídia, não só o jornalismo, mas essa mídia extraoficial, que se aproprie desses conceitos e que líderes juvenis consigam propagar a ideia de que o jovem, por exemplo, tem que respeitar o isolamento social. Muitos dos jovens são assintomáticos, pouco sintomáticos, estão saindo para as baladinhas agora e vão passar o Natal com seus avós, gente. Então, é muito importante que lideranças, outras, né, que saiam desse meio político, lideranças musicais, esportivas, enfim, e isso tem sido feito também nos outros países de forma a trazer confiança para a população, que essas lideranças não só tragam a sua confiança na vacinação, como também na necessidade das outras medidas, porque como a gente está reforçando aqui sequencialmente, a gente precisa manter essas outras medidas. Então, é muito importante que as lideranças tragam para o público jovem a importância deles conseguirem não se aglomerar. O jovem se aglomera tipicamente, ele tem menos cuidado, ele tomou 3, 4, 5 cervejas, já entendeu? A pessoa já está embriagada, o cuidado é muito menor. Então, se a gente conseguir que quem tem a expressão para cada grupo etário, para cada grupo político, para cada grupo, enfim, se expresse no sentido de trazer as medidas com confiança, né, eu acredito que então a adesão seja muito maior. E eu acho que esse é o ponto, na verdade. Então, até eu vou ciscar na questão da obrigatoriedade, que é uma coisa que me perguntaram muito aí quando eu divulguei a live, a gente já mencionou. Na verdade, o que a gente acredita é que não faça sentido a gente compulsoriamente obrigar o indivíduo a se vacinar. Mas, claro que entrando até num debate democrático, a gente tem que pensar, não é exigido uma carteirinha de vacinação quando uma criança entra na escola? Isso é uma forma de obrigatoriedade. Por quê? Porque a criança, o pai pode não estar preocupado se ela vai morrer com aquela doença, mas ela passa para outras crianças na escola. E isso é feito assim no mundo inteiro. Não é exigido que a pessoa tenha um certificado internacional de vacinação de febre amarela para viajar? Por quê? Porque é uma ameaça para outros locais receber aquilo. Então, por que com o Covid não seria? Então, assim, a pessoa, individualmente, pode não se preocupar com o coletivo, o que já é por si só um absurdo. Mas outras pessoas, outros órgãos, outras instituições têm o mesmo direito de liberdade de não quererem que aquela pessoa seja uma ameaça. Então, existem formas da gente limitar a circulação de pessoas que representem um risco. Veja bem, eu não estou discutindo a ideia da pessoa se ela quer só meramente estar protegida individualmente, mas sim dela entender que ocasionalmente, ela pode representar um risco coletivo e que, portanto, outras medidas podem ser adotadas em paralelo para que isso reforce a importância da vacinação. Então, o que a gente vê é que as campanhas têm sido bem estruturadas, todas elas mantêm a ideia de estratificação por grupo de risco e faixa etária, claro, priorizando o grupo que mais falece, que acima de 70% sim, de idosos, de indivíduos com comorbidades, mas que isso tem uma intenção de ampliação e que a gente precisa, de alguma maneira, criar essa consciência e usar todas as ferramentas possíveis para, associando as medidas e depois a adesão à vacinação, ter um sucesso melhor. Porque aí sim a gente vai começar a ter uma normalidade. Então, eu não penso nisso para o Brasil, atualmente, como uma coisa muito possível. Eu consigo ver isso justamente nesses países que começaram a vacinação precocemente, o Reino Unido, Portugal, que tem uma população pequena e está em planejamento aí de vacinar a sua população inteira. Então, quanto maior a cobertura vacinal, quanto mais a população inteira for vacinada, a normalidade volta. Se a gente mal consegue aprovar a vacina e tem todas essas dificuldades, é possível que 2021, eu brinco que não vai ser um feliz ano novo, vai ser feliz segunda parte de 2020. Uma parte melhorada, claro, porque a gente espera ter menos mortes, especialmente desses idosos e grupos de risco vacinados, mas ainda com muito temor, porque a gente precisa realmente de mais agilidade no nosso país. Sim, em relação, já que a gente
falou dessa questão da questão da vacina ser obrigatória ou não, né? Na verdade, tem duas perguntas. A primeira pergunta é uma questão de escolha individual ou uma questão de escolha de saúde pública? E a segunda pergunta, até quando esse processo de não vacinação pode afetar o processo da vacina, né? Com toda a discussão que a gente fez no início em relação à mutação do vírus. Na verdade, eu vou começar até de trás para frente, mas assim, vai afetar substancialmente, né? Não só pelas questões de mutação, mas sobretudo pelas questões de disponibilidade de produto mesmo, que nem eu falei para você. E claro que uma se atrela à outra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma mutação que ocasionalmente aí modifique, especialmente essa proteína spike, que nem eu falei para você, que é a que faz a resposta imunogênica, se a gente tiver isso, a gente tem que substituir esse produto na vacina. A gente volta a todas as fases de estudo, que nem eu falei para vocês, não necessariamente, possivelmente não, mas claro que a gente tem que produzir outra vacina. Então, a gente demanda mais tempo e a gente tem uma limitação de produção. Então, uma coisa vai levando a outra. Também não adianta a gente demorar para aprovar vacina e aí todos os países terem feito suas solicitações para os laboratórios e os laboratórios estarem na sua capacidade máxima de produção e falarem, tudo bem, eu te vendo 100 milhões de doses, mas eu não consigo isso para daqui a um mês, porque eu já tenho comprometimento com outros lugares. Então, eu vou te entregar isso em abril. Então, é um grande problema, tanto pela mutação ocasionalmente poder gerar um retardo, sem dúvida nenhuma, na produção da vacina, como na própria disponibilidade dela para a população, porque é impossível a produção de vacina para a população mundial inteira. Impossível, isso não vai acontecer num primeiro momento, claro, vai acontecer gradualmente. Então, portanto, é fundamental, por exemplo, as pessoas falam, olha, se aprovar a vacina, por exemplo, da Pfizer, porque a gente sabe que as vacinas do sistema público aqui, então Butantan e Fiocruz, eles não comercializam vacina, então a gente teria que comprar ou da Sinovac no exterior, né, no meu caso, que eu trabalho com vacinas da rede privada, para as pessoas entenderem, ou comprar de institutos internacionais. Por a Pfizer, ela é internacional, se ela for aprovada, beleza, Carol, então você vai vender a vacina da Pfizer, que ela vai ser aprovada pela Anvisa, ainda que emergencial, ela é de outro laboratório, é privado, e você pode comprar. Na teoria, sim, mas as vacinas da Pfizer já estão comprometidas na sua produção, eles não têm vacina para vender, eles não estão nem negociando, não existe nada, nem andamento com as clínicas privadas, porque a demanda deles para o atendimento daquilo que eles se comprometeram é tão grande que eles não têm como trazer mais números de doses. Então, essa prolongação na aprovação da vacina e em contratos efetivos de compra, ela vai trazer um enorme prejuízo. Qual? Das pessoas continuarem morrendo. Então, a gente prevê que até 70 mil mortes a mais possam acontecer se a gente, ao invés de vacinar em janeiro, começo de fevereiro, que isso vá para março, abril. Gente, é absurdo. E na velocidade que as coisas estão, esse número de 70 mil pode ser outro, né? Pode ser maior. Então, essa é a primeira questão de grande importância. E a primeira, me perdi, né? Eu falo tanto que eu me perco, gente. A primeira é se é uma questão de escolha individual ou uma Isso, questão não, eu acho que eu estava fugindo, foi foi um ato falho, assim, não, brincadeira. Gente, a gente ir a um serviço e tomar uma vacina, sem dúvida nenhuma é uma escolha que é individual, né? Ninguém vai te catar amarrado e te levar para tomar vacina. Então, a grande questão é, esta sua escolha individual, ela tem que ter uma consciência de que o benefício não é só para você. Então, isso eu acho que é muito importante, que a escolha individual é meio indiscutível, mas que esta escolha ela não vai estar esbarrando apenas na sua saúde, é o que as pessoas têm que ter de consciência. Não é só a sua saúde que está em jogo quando você escolhe se vacinar ou não. E nesse sentido, não é individual. Porque, como a gente falou, se você não se vacina, fica doente, tosse na cara do outro, você está matando outra pessoa que ocasionalmente não conseguiu sair, não foi contemplada ainda numa vacinação, enfim. Então, nesse sentido, não é
uma escolha individual. E o que eu acho que tem que acontecer é um processo paralelo. Essa escolha individual, a gente tem que tentar aumentar o nível de conscientização disso, de que as pessoas têm que entender que vacina, gente, não é uma questão individual. A vacina é uma questão de saúde pública. A vacina, ela só tem impacto, que nem a gente falou, justamente, ninguém está querendo proteger um indivíduo. A gente está querendo proteger a coletividade, a gente está querendo proteger uma nação, a gente está, com as vacinas infantis, a população infantil, a gente está querendo o crescimento saudável, né, uma geração saudável no futuro, a gente está querendo trazer qualidade de vida sem doença para o coletivo. Então, esse programa é absolutamente coletivo. Então, a escolha de você ir até um serviço, ela pode ser só sua, mas ela faz parte de um coletivo muito maior. E você pode representar uma ameaça para todo um outro público, caso você opte por não se vacinar. E aí sim eu entro no paralelo que a gente estava comentando agora, da importância, então, de que outros órgãos e instituições, e enfim, consigam, de alguma maneira, trazer essa importância, que são justamente os órgãos públicos, os locais onde o público se reúne. Porque se você não quer tomar vacina e você fica só trancado na sua casa, você não é ameaça para ninguém. Mas se você não quer tomar vacina e você circula, então, peraí. Então, eu, enquanto sistema público de aeroporto, de cruzeiros, né, de embarcação náutica, de restaurantes, de escolas, de atendimentos emergenciais, inclusive em UTIs, né, é uma das coisas até que tem sido postas em pauta. Olha, você não acha importante se vacinar? Então, tá bom. Então, será que você tem direito a um leito de UTI, tanto quanto aquele indivíduo que não pôde se vacinar? Então, são questões que começam a vir à tona e que fazem a gente pensar e transformar esse processo da mera ação individual de vacina no coletivo. A vacinação, indiscutivelmente, é para ser uma ação coletiva, não é individual, apesar da decisão caber à pessoa. Então, o que eu acho que a gente precisa é reforçar essa importância de extrapolar, até porque individualmente, eu vou confessar aqui também, eu não consigo entender alguém não querer tomar vacina individualmente, tá? Já começo a colocar daí, porque é um avanço, assim, inenarrável. Por exemplo, a meningite, eu venho aqui fazer um paralelo, é uma doença que muitas vezes mata em 24 horas. Então, muitas vezes, não adianta você ser milionário e ter acesso ao melhor serviço de saúde do mundo, porque você vai morrer com uma doença que tem vacina. Então, individualmente, ela é extremamente benéfica, mas não é o foco. E a importância é que as pessoas consigam expandir para os seus horizontes. A gente falou que a pandemia ia trazer uma conscientização populacional, que as pessoas iam ser mais solidárias. Gente, as pessoas na pandemia mostraram que elas são mais do que elas são. O que é solidário se tornou mais solidário, o que é egoísta se tornou mais egoísta, como em qualquer situação de medo. Mas é importante que a gente tente plantar uma semente em cada contato nosso, de mostrar que, na verdade, a saúde não é só dele, a saúde é sim coletiva e que outras pessoas podem estar morrendo por conta de uma não ação ou não adesão daquele que poderia estar sim se vacinando. Tem uma outra pergunta da Rosane e também tem uma pergunta da Larissa, que mandou essa pergunta para a gente, mas ela mandou no WhatsApp para mim, né? A primeira pergunta da Rosane é: existem algumas teorias da conspiração que dizem que o coronavírus é programado para um perfil genético específico. Isso explicaria as mortes e complicações em pessoas jovens sem comorbidades? Qual a sua teoria sobre isso? E acho que tem uma outra pergunta, que é essa da Larissa, que é uma pergunta bem simples, mas acho que está relacionada, né? Que para perguntar o que é o coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus de uma estrutura, por isso ele tem esse nome, que ela parece uma coroa meio de princesa daqueles filmes antigos que tem um monte de espículas.
e daí é que vem o nome. Ele é um vírus, né? Então, assim, ele é um material genético, a gente nem consegue conceber mais em termos de estrutura de vida, não é uma estrutura bacteriana, mas basicamente a sua nomenclatura vem daí. Toda vez que a gente tem um vírus, a gente identifica a estrutura dele, então, por exemplo, o H1N1, e a gente identifica em que ano e que lugar ele foi desenvolvido. Então, é por isso que ele causa a doença, por exemplo, Covid-19, é o nome da doença, mas ele tem o nome SARS-CoV-2, porque ele foi o segundo vírus que gera síndrome de angústia respiratória grave, da família coronavírus, isolado no mundo. Então, a gente vai pondo nome, sobrenome, enfim. Essa é com relação ao corona. O resto é uma estrutura tão de biologia molecular, que daí, assim, até eu coloco meu e-mail depois, eu adoro o tema, mas eu acho que de forma geral fica extremamente complexo, e seria muito legal se eu conseguisse mandar uma imagem. E como eu não tenho aqui uma fácil, porque daí é aquela coisa que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, dá para entender perfeitamente. Então, Larissa, me coloco à disposição, o Guilherme te passa meu contato, eu tenho várias imagens, e isso vai te deixar bem mais claro, mas basicamente é aquele desenho do monstrinho que a gente vê em todas as televisões, microscopicamente falando, e ele entra no interior da nossa célula, a partir dali ele se utiliza do nosso próprio material, tanto de proteínas e material genético, para se replicar. Então, até vou aproveitar para fazer um gancho, depois você vai ter que me repetir a segunda pergunta, óbvio, porque eu estou devaneando aqui, mas para explicar que, na verdade, os vírus, eles se utilizam do nosso corpo para se replicar, e é justamente isso que os torna fortes. Então, não faz sentido a gente imaginar que a vacina seja essa ameaça, porque a vacina não tem o vírus vivo, não tem, a vacina vai mudar nosso material genético? Não, gente, se o vírus que entra dentro da célula e se usa da gente para se replicar, não muda a gente, ninguém virou nada diferente, ninguém ficou com microchip, ninguém ficou com nada, não vai ser ele morto ou um fragmento dele que vai fazer isso. Isso é absolutamente inimaginável, cientificamente falando. E emendando, então, o movimento anti-vacinas, né, esses movimentos e teorias conspiratórias, na verdade, eles sempre existiram desde quando existiu vacinação no mundo, né, mas eles têm ganhado muita força, especialmente em mitos mesmo, de geração e associação com doenças. O primeiro deles foi com a vacina de sarampo, eventualmente está relacionada a autismo, e isso foi absolutamente desmistificado. O médico que publicou isso foi condenado, foi provado que, na verdade, ele estava envolvido em processos para ganhar dinheiro com essas implicações, ou seja, as crianças autistas que tinham sido vacinadas alegavam que era pela vacina, processavam a indústria e ele ganhava uma porcentagem nisso. Isso foi comprovado, mas até hoje isso aparece, por exemplo, no Google, né? Então os movimentos são pautados muitas vezes em coisas infundadas. Mas a pergunta da Rô não era exatamente isso do movimento antivacina, né? Ia além. Não, em relação a, eu posso repetir, né? Eu perguntei essas duas porque eu, particularmente, eu achei que tivesse algo relacionado, né? Lembrei dos indivíduos jovens, né? Os indivíduos da mortalidade. Lembrei. Então, essas teorias. Lembrei da pergunta inteira. A pergunta era se, com essas teorias de conspiração, tudo, se a manipulação genética do vírus justificaria a mortalidade em indivíduos mais jovens. Eu não creio nisso. Ainda há uma certa dúvida, né? A gente sabe que o vírus foi proveniente realmente da China, que é muito comum a proveniência de vírus pandêmicos de lá, realmente os hábitos culturais deles de relações com animais e de higienes muitas vezes propiciam isso, e até mesmo a manipulação de materiais imunobiológicos em laboratórios, às vezes sem segurança. Então, houve uma polêmica muito grande no começo da pandemia sobre a possibilidade desse vírus ter sido criado. Muitos cientistas se manifestaram contrariamente a isso, dizendo que o tipo de estrutura genética encontrada ali não justificaria uma manipulação inicial, né, do vírus. Depois, até teve uma entrevista de uma cientista de lá, que mora fora, que, na verdade, contestou essa hipótese e falou que não, que, na verdade, possivelmente seria isso, mas, enfim, teorias à parte, as mutações subsequentes não são laboratoriais, elas vêm mesmo com a natureza mutacional do vírus. Então, eu não acredito que estejam lançando formas mutantes para cometer outras parcelas da população, e isso não é uma coisa aceita
pelo mundo. Talvez o originário a gente pare com essa dúvida eternamente, mas as mutações não, elas vêm acontecendo casualmente, são mutações distintas e várias, mas o que a gente acredita, sim, é que possa haver uma predisposição, que nem eu falei, genética individual a determinados tipos, né, de coronavírus, a gente não sabe o impacto das mutações, já existem alguns centros trabalhando com mapeamento genético que identificariam possíveis genes de suscetibilidade a pegar coronavírus e ficarem graves ou mortalidade. Então, a análise genética seria do indivíduo de ter uma predisposição a ter um quadro grave, uma infecção por coronavírus. Não, nem todo mundo pegaria coronavírus. E a gente percebe mesmo que tem casais que dormem junto, fazem tudo, um foi, outro não. Por que que uma pessoa pega e outra não? Né? Então, ainda falta a gente elucidar isso. Tem gente que não pega determinadas doenças. Se a pessoa teria alguma imunidade para aquilo, ela não tem, ela tem um sistema imunológico que não é suscetível à doença geneticamente. Isso é uma teoria bem aceita, tem sido bem estudada, mas as mutações, elas têm vindo sucessivamente com a natureza, apesar da gente ter essa polêmica sobre o precursor original aí. Sim, outra pergunta que eu faço, né, se a vacina pode ser contraindicada por algum grupo, né, a gente viu essa questão da Pfizer. Eu vou aproveitar para emendar nessa pergunta uma resposta. Ela pode ser contraindicada em alguns grupos? Sim. Especialmente se a gente conseguir elucidar qual é o componente que gerou a anafilaxia, a gente lembra que qualquer produto é contraindicado para um anafilático, ou seja, não é só essa vacina. Uma pessoa anafilática a ovo não deve se vacinar com a vacina, por exemplo, de febre amarela, que é feita com ovo. Mas isso é para anafilaxia, ou seja, quadros graves. E a depender também da estrutura no local de vacinação. Então, eu lembro que quando teve a primeira pandemia de H1N1, o impacto foi tão grande, também é uma vacina feita em ovo, que a Sociedade de Imunizações, junto com a de alergia de imunologia, fez um documento recomendando que os indivíduos se vacinassem em ambiente capacitado para primeiro atendimento, e não que não se vacinassem. Então, mas na teoria, é uma contraindicação bulária que você não tome uma vacina se você tiver uma reação alérgica grave a algum dos componentes da fórmula. E isso gradualmente vem sendo estudado. A gente não tem, a princípio, componentes altamente alergênicos. Então, verificando aí se seria pelo polietilenglicol, o que é, qual seria o componente alergênico, mas seria uma contraindicação. Não são vacinas que estão em pauta de vírus vivo, não tem material vivo. Então, uma contraindicação clássica é a vacinas de vírus vivos para pessoas com sistema imunológico comprometido, seja porque tem uma doença imunológica de nascença, que a gente chama de imunodeficiência primária, seja porque tem tratamentos, né, por exemplo, para câncer, para doenças autoimunes, doenças reumatológicas, enfim, que acabam debilitando esse sistema imunológico. Nesse caso, não há essa contraindicação, é bem importante que a gente entenda que, inclusive, é o contrário, tá? É muito possível que as pessoas acabem se beneficiando disso, já que não há o risco de contração da doença pela vacina. A contraindicação clássica tem sido para crianças, obviamente, por duas razões. Como o impacto da doença nas crianças é muito baixo em termos de gravidade e mortalidade, não se justifica acelerar um processo de vacinação e sem se estudar os eventos adversos na população infantil. Então, eu não sei qual seria o evento adverso numa criança, que eventualmente possa ser diferente ou mais grave que num adulto, numa doença que não tem tanta gravidade na criança. Então, esse público, a princípio, não será contemplado, não é uma contraindicação, na verdade, ele não será contemplado na vacinação. Gestantes ainda não estão incluídas, mas algumas gestantes acabam se tornando gestantes no meio dos estudos. Então, acontece muito com várias vacinas de a pessoa não saber que está grávida e participar do estudo, ou entre uma dose e outra sem querer engravidar e não saber, e parece que a gente vai ter alguns dados com relação a isso. A gente ainda não tem números robustos de dados, mas parece que sim. Lactantes é o que mais
me deixa assim, eu até tive um posicionamento, lactantes, não há estudos específicos em lactantes, esse grupo também não foi contemplado nos estudos, mas muitos me perguntam, que trabalham na área de saúde, se você amamenta e tem eventualmente um bebê, como seria isso? A gente também não tem estudos ainda para isso, então, num primeiro momento, não sei como será a contemplação desse público, da aceitação deles, mas é importante a gente lembrar que a gente já tem uma diretriz para aquelas mães que amamentam e pegaram a doença, e não foi recomendado interromper o aleitamento, pelo contrário, a gente recomenda que ponha máscara para amamentar, mas houve transmissão de anticorpo via leite materno, então, ocasionalmente, poderia haver até um benefício neste grupo, mas ainda não houve um estudo específico para isso. Então, basicamente, as contraindicações são por faixa etária, os estudos em criança estão começando agora, e especialmente a contraindicação formal seria realmente se você, na bula da vacina, tem a listinha lá de todos os produtos, né, e você tem uma anafilaxia a eles. Aí sim, ou você não deve se vacinar, ou procurar um serviço hospitalar, porque a chance de daí você ter uma reação, que nem a gente viu, é enorme, mas as anafilaxias, se prontamente atendidas, geralmente evoluem também com sucesso, então aí é uma questão da gente pôr na balança o risco da vacina e o risco da doença, e essa decisão sempre daí tem que ser compartilhada com clareza com o médico daquela pessoa, e a gente tem que assumir essas decisões e essas resoluções em parceria, sempre com muito esclarecimento dos riscos e dos benefícios. Desculpa. Indo para a próxima pergunta, eu queria que você explicasse a questão do... Existe, você falou um pouco, né, da questão da fake news, da questão de mudar o material genético, se toma vacina, né, a questão do DNA, do RNA. Eu queria que você explicasse um pouco a questão, principalmente a questão do RNA, que vem sido muito discutida, acho que vem sido muito discutida, né, por pessoas leigas em relação ao assunto, né? Eu queria que você explicasse sobre essa questão em relação à vacina. Tá, eu vou só fazer mais uma complementação da contraindicação. Uma pergunta que me fizeram muitas vezes, é se indivíduos que tiveram a doença, se eles devem ou precisarão ser vacinados. Aí eu vou fazer um parênteses relacionado com a questão da contraindicação. Isso vai depender do quê? Tá muito importante essa pergunta. De quando essa pessoa teve a doença, sobretudo. Porque como os níveis de anticorpos caem, a gente sabe disso, uma pessoa que teve a doença em março, agora no começo da pandemia nesse ano, até chegar a vacina em março do ano que vem, já passou um ano. Então, é indiscutível que, especialmente se essa pessoa for de um grupo de risco e for contemplada, ela deveria se vacinar, porque provavelmente ela não vai ter uma imunidade robusta. Agora, um indivíduo que acabou de ter a doença, então vamos supor que tem um velhinho de 80 anos que acabou de sarar, faz uma semana e lançaram uma campanha de vacinação. Esta situação é uma situação que tem que ser avaliada também em conjunto com o seu médico. De repente, não é o melhor momento, naquele dado momento, se vacinar aí após uma semana de doença. O critério exato para avaliação disso seria a gente ter um nível sorológico, né? Então, é por isso que algumas situações, especialmente essa de quem teve a doença, tem que se vacinar, de forma geral, se tiver passado aí, eu estabeleceria aí pelo menos 6 meses, eu não veria grandes problemas, uma vez que os níveis de anticorpos caem. A gente acha que a vacina é comprovadamente segura, então ela ter tido a doença e se vacinar traz problema? Não. A única situação específica é caso a doença tenha sido realmente muito recente, avaliar até a exposição de sair, de procurar o serviço, enfim. Então, nessa situação muito absolutamente específica, aí sim tem que se avaliar caso a caso, conversar com o profissional que está acompanhando aquela pessoa que teve a doença, para daí ter uma diretriz melhor, tá? Quanto à vacina de RNA, como ela funciona, para que as pessoas entendam? A vacina de RNA, o RNA, ele promove, ele dá um código de produção de uma proteína no nosso corpo. Então, como a vacina de RNA funciona? A vacina de RNA, ela leva esse fragmento, esse pedacinho de RNA,
específico do vírus de corona, né, do SARS-CoV-2, que promove a manifestação no vírus dessa proteína spike, que é uma proteína que, quando entra no nosso organismo, ela é reconhecida e gera, então, a produção de anticorpos. Então, a gente pega aquele RNA inteiro do vírus e fala, nossa, esse pedacinho é o responsável, que nem toda a codificação, e o DNA, a vacina funciona de maneira muito semelhante, tá? Mas, enfim, a partir, então, do DNA, da codificação genética, essa daí não, nem isso é uma síntese proteica mesmo. E aí, esse fragmentozinho que faz aparecer no vírus a proteína S, ele é dado para a gente. Ele entra na nossa célula e, com o nosso material, a gente produz a proteína S, spike. E essa proteína vai fazer com que a gente, então, produza também imunidade para aquilo. Então, qual é a base dessas vacinas, tanto de DNA quanto de RNA? A base delas é que ela dá para o nosso corpo, toda vacina dá para o nosso corpo uma coisa e a gente produz imunidade, só que ela dava a coisa inteira, como se fosse um vírus inativado ou enfraquecido nas primeiras gerações de vacina. Então, primeiro dava o vírus fraquinho, aí, como ele é fraquinho, ele desencadeava uma resposta imunológica na gente, muito boa, mas ele é vivo. Então, algumas situações ele poderia provocar doença em indivíduos que têm comprometimento imunológico. A partir dali, eles foram, né, algumas vacinas evoluíram para vírus inativados. Então, se inativa mesmo em soluções de formaldeído, enfim, e o bicho morre. Mas aqui o nome científico é inativado. E a gente recebe aquele agente, né? Eu chamo bicho para facilitar, mas aquele, obviamente, que é aquele vírus ou bactéria, enfim. E aí a gente produz resposta. A evolução disso foi a gente começar a dar uma parte daquele agente já pronta, né? Então, não era um material de nada. A gente pega, por exemplo, a cápsula do vírus, por exemplo, a vírus da gripe é assim, pega a partezinha imunogênica, quebra e dá aquele fragmentozinho, e o sistema imunológico reconhece e faz resposta. E essa nova geração, ela é o quê? O RNA, você dá o RNA, ele entra no nosso corpo, como ele tem uma codificação, você produz aquela proteína. A proteína nunca teve no nosso corpo, portanto, a gente produz resposta. Então, não tem qualquer programação de chip, não tem qualquer interferência, aquilo não se incorpora no nosso material genético, de jeito nenhum, aquilo simplesmente utiliza-se das nossas proteínas, enfim, para fazer daquela mensagenzinha de RNA, sintetizar a proteína spike sozinha, e aí é muito mais seguro do que o próprio vírus, lógico, porque quando o vírus entra na gente, ele dá a doença para a gente. E ele faz um processo parecido com o seu material inteiro, se utiliza do nosso corpo, que nem eu falei. Tem uma cientista, que é a Natália, né, que já é bastante conhecida, Pasternak, que vale muito a pena seguir para aqueles que não seguem, porque como ela trabalha especificamente com biomedicina, ela gravou vários vídeos explicando essa questão da vacina RNA e DNA, com imagens também, que facilitam a gente visualizar. E ela fala brilhantemente esse conteúdo que eu estou tentando expor para vocês, que de forma só teórica, sem nenhuma imagem e desenho, é às vezes um pouco mais difícil, mas é justamente isso. O vírus entra no nosso corpo e ele se utiliza do nosso corpo para se multiplicar. Isso é o mecanismo da doença. E a gente não tem mutação nenhuma genética com isso, como a gente já falou. Então, portanto, quando a gente dá um fragmentozinho que expressa uma proteína, a gente consegue ganhar tempo, porque essas vacinas são produzidas com muito mais velocidade, e em termos de número de doses, né? Então, a produção fica muito agilizada, e aí a gente dá esse código para o nosso corpo produzir a proteína, sem ficar doente, porque é só uma proteína. Então, o nosso sistema imunológico não é debilitado, aquela liberação absoluta de citocinas que a gente tem falado, do processo inflamatório da doença do Covid, não existe, né, de doença. A gente tem, sim, manifestações imunológicas vacinais, óbvio, mas a gente não fica doente, a gente não fica debilitado, a gente não fica nada e produz aquela proteínazinha que é reconhecida e faz o anticorpo. E o DNA é muito parecido. Na verdade, dá o DNA que vai, então,
então fazer a síntese, às vezes, do RNA e então, portanto, da proteína. Então, são fragmentos, não é o vírus inteiro. Não existe microchip, gente, não existe microchip em vacina, microscópico, não existe, tá? Isso é um absoluto, eu não tenho nem o que falar, é uma absoluta teoria da conspiração, é um devaneio. Ah, pode enfiar microchip, tá na série? Pode, mas daí chama microchip. Você vai lá e põe. Tem microchip de hormônio, né? Eu não entendo algumas polêmicas. Por exemplo, um dos tratamentos anticoncepcionais mais utilizados hoje em dia é o microchip. Tem vários tratamentos de reposição hormonal que são microchips. Alguém acha que vai mudar o seu DNA que estão pondo um microchip em você? Não, mas estão pondo um microchip. E aí não tem isso, mas na vacina tem um microchip. Não tem um microchip na vacina, tá bom? Não existe nada de microchip, não existe integração de material genético com o nosso material genético. O material de RNA e DNA, ele não se incorpora no nosso núcleo de DNA. Ele simplesmente codifica a resposta, que nem o vírus faria, mas com uma fraçãozinha específica sem causar doença. Não sei se deu para entender. Em relação... Então, quase chegando no final da entrevista, né? Então, quase chegando 2 horas de entrevista, foi bastante importante. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu faço a primeira, depois eu termino e faço a outra. A pergunta que eu faço, acho que eu já fiz, acho que é importante reforçar. A saída do governo então, ter todas as vacinas que estão em circulação? Sem dúvida nenhuma, a comunidade científica acredita que as vacinas, tendo essa sua comprovação de segurança, tendo finalizado a sua fase 3 e tendo sua aprovação, portanto, na Anvisa, sem dúvida nenhuma, muitos países, tá? Não é só o Brasil, outros países, por exemplo, já fizeram contratos com mais de uma vacina, justamente para que, se a produção de uma não contemplasse a população inteira, fizesse outro. O Canadá é um exemplo disso. Então, não tem dúvida nenhuma de que a gente deveria se utilizar do benefício, especialmente para o nosso número de população, né, populacional, de várias vacinas já comprovadas cientificamente como seguras e eficazes, para conseguir, com isso, uma cobertura vacinal maior. Isso é um consenso no meio científico, de que a gente precisará, inclusive, não é só se eu acho ou não, mas precisaremos de várias vacinas para que a gente consiga ter um número de vacinas para cobrir a população da forma que é desejada. Antes da gente terminar a entrevista, eu queria agradecer primeiramente a Larissa Silva, né, que me ajudou a montar essa entrevista, a Olivia Soares, Léo Poteking, a Catarine Mera, a Jandara Martin, David Molinari, César Vieira, Larissa Souza e Milene Ancelotti Rocha, e também a Rosane Lobo, que ou curtiram ou também enviaram perguntas que contribuíram para o debate acontecer, né? Carolina, antes da gente terminar, né, essa entrevista, acho que tem que fazer uma pergunta, né, que eu já fiz anteriormente, né, mas acho que seria importante fazer essa pergunta inúmeras vezes para a gente reforçar, né, na população, em quem estiver assistindo esse vídeo, a importância da vacina. Qual que é a importância da vacina? A maior importância da vacina é que, uma vez que a gente se vacine, o indivíduo, o organismo produz imunidade automaticamente. Existe falha vacinal? Sem dúvida, existe uma porcentagem que, por condições individuais, não respondem à vacina, uma porcentagem pequena, mas, de forma geral, uma vez que a gente se vacine, nosso organismo é capaz de não desenvolver determinada doença. E por que isso é de extrema importância? Porque, como a gente pode ver, medidas humanas falham. Então, a gente depender de sempre lavar a mão, de sempre estar longe num distanciamento, de sempre usar máscara, inevitavelmente está sujeito a falhas humanas. E uma vez que a gente esteja com um nível de anticorpos alto e não desenvolva a doença, a gente consegue simplesmente erradicar
muitas delas, ou controlar os seus números expressivos sem necessitar de tantas ações humanas. Claro que é importantíssimo a gente reforçar também que para que isso aconteça, a gente precisa de cobertura vacinal. Então, individualmente, a importância da vacina é, se eu descuidar um pouquinho dos cuidados, eu mesma não fico doente. Mas, coletivamente, a importância da vacina é, se todos se vacinarem, a doença começa a circular menos. Indivíduos que não têm faixa etária ou que não têm condições de se vacinarem ficam protegidos. Então, uma ação que é a vacinação, a gente diminui a necessidade de tantas outras ou diminui o risco de falha humana em várias outras, e com a vacinação coletiva, que é o maior objetivo, como a gente falou, a gente consegue erradicação de doenças gravíssimas, consegue controlar mortalidade quando não erradicar, né, que nem o caso da gripe, a gente não erradica, mas a gente consegue controlar, ter um enorme impacto em morte, em internação, em ocupação de leitos hospitalares, em falta ao trabalho. Isso tem repercussões, inclusive, econômicas, não são só de saúde, são sociais, são de desemprego, enfim, inúmeras consequências que extrapolam, inclusive, a saúde pública com o processo de vacinação. Então, a gente reforça que a gente erradicou grandes doenças com isso, a gente controlou tantas outras graves e tem potencial de controle ainda maior, e, sobretudo, a gente tem a única perspectiva de uma circulação um pouco mais normal, pautada numa vacinação coletiva em massa. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Talvez num primeiro momento a gente fale, eu vou ter que manter as medidas, mas a hora que a gente conseguir uma vacinação, por exemplo, acima de 80% da população, e por isso é tão importante a consciência, aí sim a gente consegue voltar para uma normalidade, porque o tratamento também não é necessariamente uma normalidade. A gente não quer esperar que a pessoa tenha que dependa de tomar um remédio, e muitos que são os grupos de risco, por exemplo, tenham que ser internados ou até morram porque às vezes não deu tempo ou o tratamento não reagiu bem. Então, é basicamente a prevenção, e o maior mecanismo de prevenção no mundo contra doenças é vacina. Foi a segunda maior invenção em termos de saúde pública, né, que a gente pensa depois da água potável, possivelmente, e saneamento, né, em termos de prevenção de doenças. E é uma das maiores ações, sem dúvida nenhuma, hoje, é uma da de maior impacto na prevenção de doenças. Então, a vacinação, tanto individualmente, né, nesse sentido de garantir saúde mediante as nossas possíveis falhas individuais, mas, sobretudo, em termos de saúde pública coletiva, no controle, na prevenção de doenças, é fundamental. É muito importante, e com elas a gente eliminou muitas mortes no mundo, mas muitas, milhares, bilhares de mortes pelas mais diversas doenças. É um avanço constante, existe uma busca e um incentivo dos cientistas para que a gente trabalhe com a ideia de que outras pandemias virão. Isso tem sido anunciado já há muito tempo, tem sido subjugado pelos governos gerais do mundo, e eu espero que essa pandemia, pelo menos, tenha mostrado a importância de se ter planejamento para o desenvolvimento de veículos biológicos, imunobiológicos, para controle de doenças pandêmicas. Provavelmente teremos outras, a humanidade terá outras, e a vacinação, sem dúvida nenhuma, é o veículo mais eficiente na forma de prevenção dessas doenças. Certo. Ana Carolina, estamos chegando aqui, né, em mais um fim de uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, eu quero agradecer por você, mais uma vez, ter participado do canal, nas lives, a sua terceira participação. Foi uma live bastante importante, foi uma live bastante rica, né, bastante esclarecedora, né? Também quero anunciar também que o Mesa de Debate se soma também na importância, né, em defesa da vacinação, né? Porque, assim, a gente analisa que não dá mais para viver nesse caos, né, onde a gente se encontra, né?
e também a importância também de se lutar em defesa da vida, né? E passo para você as considerações finais. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente, claro, pode fazer uma análise crítica do que faltou, mas, sobretudo, a gente tem uma perspectiva em frente aí, e eu acho que é muito importante essa mobilização cada vez mais da população em busca desse direito à vida, em busca de superar esse negacionismo absoluto e a gente tentar fazer valer o nosso direito a isso, e que já está sendo feito mundialmente. Então, eu acho que realmente a gente poder ter esse espaço, eu agradeço muito, é sempre um prazer enorme estar aqui e poder trazer e compartilhar isso. Eu deixo mais uma vez aberto os meus canais, especialmente eu tenho o Instagram, @dra.carol_municare, é um canal público, basicamente, para conteúdo médico mesmo. Eventualmente tem um Facebook que estão me pedindo para transformar em público. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com as mídias, a pandemia trouxe isso para todo mundo como uma grande necessidade, então deixo também, se as pessoas precisarem, enfim, mandem mensagens, podem mandar no meu e-mail, caroleiteh@gmail.com, caroleiteh@gmail.com. Eu demoro um pouquinho nos e-mails, tá? Mas, de repente, é uma via. A mídia social sempre é mais rápida e mais visualizada, então, elas estão abertas. O Facebook é Ana Carolina Leite Hernandes. Nem tudo é público, mas as mensagens especialmente relacionadas à Covid e vacinação, eu sempre depois ponho no modo público, então é uma forma também das pessoas conseguirem compartilhar e ficarem à vontade. Agradeço muito e espero que cada um, de alguma forma, consiga espalhar essa sementinha aí do cultivo de informação, da importância da gente até conseguir construir uma saúde física, emocional melhor diante desse cenário. Muito, muito obrigada mesmo para todos vocês. Sim, então, mais uma vez, né, quero agradecer a todos que assistiram, que mandaram perguntas, que ajudaram a fazer essa live ser possível, ser bastante rica, né? Quero lembrar que essa live vai estar também disponível também no canal do YouTube, Mesa de Debates. Então, para quem estiver assistindo essa live, não no Facebook, mas no YouTube, né, peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, né, para poder fazer com que esta live e outras lives tenham uma projeção ainda maior, né, uma projeção ainda mais do que elas tenham atualmente, né, mas também curtir o vídeo também, não somente no Facebook, mas também no YouTube, para o YouTube entender que esse vídeo é importante e que esse vídeo é relevante, né? Além disso, curtir a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, né? E seguir a gente também no Instagram, que a gente tem um canal também no Instagram, onde a gente divulga as nossas atividades. Mais uma vez, né, quero agradecer, né, a Carol, né, Ana Carolina, por ter participado, as pessoas que nos assistiram, né, reforçando, né, como que nós estamos no assim, período de véspera de festas, né, no Novo, Natal, da importância, né, também de se cuidarem, né. Ano que vem vamos voltar às nossas programações em torno desse debate, em todas as esferas, seja da esfera da saúde, até das questões políticas também, que acho que é importante abordar, né? Então, acho que é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E encerrando mais uma live, né, do Mesa de Debate. Até a próxima, pessoal. Fui.